Queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Estamos voltando a este canal onde vamos gravar mais um vídeo meditando com você num texto da palavra de Deus. Neste momento, o texto que queremos meditar está no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 2 e o versículo de número 6 e 7, que nos diz o seguinte: Moisés, servo do Senhor, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O versículo 6 e 7. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Queridos, o texto lido neste momento trata de uma ocasião em que os filhos de Israel estavam precisando atravessar o Jordão, vindo de uma terra escrava, estava vindo do Egito. Por 40 anos, a Bíblia diz que Deus usou Moisés para dirigir aquele povo. Mas Moisés chegou o seu tempo, faleceu. A Bíblia diz que uma geração vem, outra geração vai. E chega os dias de Moisés. Termina a sua jornada aqui na terra. Porém, Deus tinha ainda o que fazer, ou concluir o seu plano, que era colocar Israel na terra de Canaã, onde Israel está até hoje. Mas observe uma coisa. O título deste capítulo diz o seguinte: Deus fala a Josué e anima a ele. Josué estava triste. A Bíblia diz que Josué trabalhou ao lado de Moisés por vários tempos, vários anos. E havia uma amizade muito grande entre ambos. E ele agora se achava sem o seu amigo, sem o seu pastor, sem o seu guia, sem o seu mentor. É claro que ele estava triste. Todavia, o compromisso de conduzir o povo até o lado de lá do Jordão era de Josué. E no versículo de número 2, a Bíblia diz que Deus trata com Josué dizendo: olha, o meu servo Moisés é morto. Ele não está mais aqui. E você levanta e continua conduzindo este povo até o final, onde eu tenho preparado para ele chegar. Queridos irmãos, querido amigo que me ouve nesta oportunidade, quantas vezes nas nossas tarefas nos encontramos tristes, desanimados, considerando que tudo terminou, não faz mais sentido continuar como estamos até o presente. Talvez você já passou por essa crise. Você não falou nada para ninguém, você não disse nada para ninguém, mas dentro de você há realmente esse desgaste de que não vale mais a pena. E nesse momento, como eu disse, Josué estava assim. Porém, Deus vem a ele e anima ele, fortalece ele, para que ele não perdesse as suas forças. Porque apesar de Moisés ter ido embora, mas a vida continuava. Tudo continuava como antes. Ele não podia desvanecer, desanimar, desistir, porque aquele com quem ele esteve tantos anos já não estava mais.
E aqui eu quero dizer para você, talvez você esteja exatamente como Josué, desanimado ou desanimada, sem desejo de continuar, porque houve perca, porque algo foi tirado de você ou você foi tirado de algo, porque às vezes acontece isso. Às vezes tiram de nós alguma coisa ou tira nós de alguma coisa. Existem essas duas situações. Mas seja qual delas tenha ocorrido, você precisa continuar. Nada terminou. Tudo continua. Avança para o objetivo. Nesta oportunidade, eu acredito que o Senhor Deus, Ele está ministrando força, coragem, disposição, ânimo, para que você possa continuar. Observe bem que no versículo de número 6, no número 2 que a gente leu, Deus trata da morte de Moisés e Deus trata da necessidade de Josué se colocar de pé. No versículo 6, Deus manda ele se esforçar e ter bom ânimo. Meus queridos, em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de esforço, porque muitos às vezes não conseguem, não chegam ao seu objetivo, porque eles não se esforçam, eles não têm ânimo para continuar. Aí Deus disse assim: tem bom ânimo, esforça-te, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Escuta uma coisa. O esforço que Josué tinha a fazer nesse momento não era por ele. Josué poderia terminar ali e estava tudo certo. Josué já era um homem em média de 100 anos de idade. Josué já tinha vivido vários anos. Mas no meio do povo, daquela nação, ali tinha pessoas de várias idades. E que esse povo estava exatamente ao aléu no deserto, ainda estava sem o lugar onde eles pudessem construir suas moradias e habitar seguro. Então, o esforço que Josué tinha que fazer naquele momento era por eles. E às vezes o esforço que você temos que fazer não é nem por nós, é por alguém que depende de nós, é por alguém que carece da nossa mão, da nossa atenção, do nosso trabalho, do nosso esforço. E você talvez tenha dito assim: mas eu não aguento mais, eu não suporto mais. Sabe de uma coisa? Deus vai te ajudar. E veja que no versículo 6, Deus disse: Josué, te esforça, tem bom ânimo, para levar esse povo ao lugar que eu prometi aos seus pais. Deus lembra Josué, Deus diz para Josué que ele tinha prometido aos seus pais, como a Abraão, como a Isaac, como a Jacó, como a José. Por sinal, nessa vinda aqui, eles vinham trazendo os ossos de José, que estava lá no Egito, quando José se tornou governador. José foi levado para o Egito ainda muito novo, mas lá ele morreu, envelheceu, morreu. E quando José estava perto de partir para o Senhor, ele disse: o Senhor vai visitar vocês, vai tirar vocês daqui. E quando vocês voltarem, não deixem meus ossos aqui. Vocês levem para a terra que vocês irão habitar, que Deus prometeu. Então, havia uma promessa e Deus está lembrando isso a Josué. Josué sabia que tinha uma promessa. Porque, como eu disse, Josué era um homem que ficava ao lado de Moisés sempre. Ele conhecia do que estava ouvindo. Aqui não era uma informação de primeira mão, mas era uma lembrança. Deus acordava Josué para lembrar a ele algo que ele conhecia já de muito tempo. E nesta oportunidade,
o Senhor Deus está também falando com você. E não é a primeira vez que Deus está falando com você, mas Deus está lembrando a você o que Ele já te falou antes, o que Ele já te disse anos para trás, meses para trás. Tudo aquilo que você ouviu ainda continua valendo perante os olhos do Senhor. E você não pode desanimar, perder o ânimo. Você precisa avançar para o objetivo que Deus tem revelado a você. Então Deus disse assim: tu farás esse povo herdar. Esse povo um dia será herdeiro de uma terra. Eles serão herdeiros de propriedades. E tem tudo a ver com você. Tem que haver sua intervenção. Você já pensou que coisa tão importante Deus está tratando com Josué? O povo vai herdar uma terra, mas não pode sem a sua intervenção, sem a sua presença. O que é que Deus está dizendo a Josué? Esse povo será abençoado no amanhã, mas depende do teu trabalho hoje. E assim, queridos, há muitas pessoas, quem sabe a sua família, alguém no seu setor de trabalho, alguém na igreja, alguém que está em volta de você, que depende de você. E que você não pode arriar as mãos, os braços, se posicionem. Dê atenção ao que você está escutando nesta noite, ou digo, nesta noite ou nesta manhã, ou de madrugada, eu não sei que hora você está ouvindo essa mensagem. Todavia, essa é a palavra de Deus para você. Tenha bom ânimo, te esforça, porque o teu esforço e o teu bom ânimo não trará resultado apenas a você, mas a muita gente que depende do seu trabalho, que depende da sua ação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu peço para que você compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Assim, o YouTube vai entender que o conteúdo está sendo importante, vai notificar você todas as vezes que a gente estiver lançando um vídeo novo e também vai estar passando para outras pessoas. Que Deus te abençoe, te ajude e até a próxima, se Deus quiser.